Boa noite, boa noite. Sou o aluno Caio Vinícius Moura da Silva, do curso de Agronomia do campus UFRA Capanema. E vamos aqui, através desta tabela apresentada aqui no Excel, fazer uma tabela dinâmica a partir destes dados mostrados aqui nessa tabela do Excel, em que está enumerada de 1 a 92, contendo espécies, cor da flor, tipo de solo, altura em centímetros, peso em grama, produtividade de quilo por hectare e resistência a pragas. Primeiro de tudo, a gente vai pegar esta tabela e vai ver os comandos que estão na segunda planilha, que está, podemos dizer assim, no comando pedindo espécies e produtividades, na qual a gente iremos fazer um gráfico de barras no R sobre esses dois produtos aqui, e no gráfico 2 um gráfico de dispersão, em que vai envolver os dois produtos da altura e produtividade. E o gráfico 3 eu vou propor um gráfico que eu vou pegar desta primeira tabela. Então, para fazermos uma tabela dinâmica, precisamos selecionar toda esta tabela. Nós selecionamos toda essa tabela até o último número que está apresentado, que é até o 92 aqui. A gente vai selecionar toda a tabela. No que eu selecionei esta tabela aqui, a gente vai no menu Inserir e vai em Tabela Dinâmica. Vai aparecer um ícone no canto em Tabela Dinâmica. Apareceu lá, vai aparecer um comandozinho, você aperta OK. Você apertou OK, você vai aqui, vai aparecer este campo aqui para você fazer. Você quer fazer uma tabela dinâmica. Como eu quero fazer de espécies, eu vou pegar as espécies. Está aqui o comando de espécie. Eu vou colocar em linhas. Coloquei em linhas, vai aparecer todas as espécies aqui, como algodão, arroz, cana-de-açúcar e etc. Aí daqui eu vou pegar o valor da produtividade em quilo por hectare. Vou botar nos valores. E aqui onde vai ser os valores, podemos dizer, do ícone das espécies e da produtividade. Então aqui temos essa tabela da soma da produtividade dessas espécies aqui que estão apresentadas. Então fizemos aqui a tabela dinâmica. Agora vamos para o outro programa, o RStudios, para fazer os gráficos. Bom, voltando, já saímos lá do programa do Excel, lá daquela tabela, fizemos a tabela dinâmica que estava lá, proposta lá, e viemos aqui para o programa R. Estamos aqui no programa R, então temos aqui alguns comandos que a gente vai utilizar para fazer os gráficos. Como já havia dito, faremos o primeiro gráfico de espécies e produtividade, depois o segundo de altura e produtividade, e eu vou propor um gráfico de barra de espécies e peso. Então, aqui tem alguns comandos. O primeiro comando é o library-ggplot2, que se baseia para dar a gramática dos gráficos, e temos o AES, que é para mapear os dados estéticos, esse comandozinho bem aqui assim específico, que vai dar a cor e o tamanho. Também temos o Geom, que é para formar o gráfico de pontos, de barra ou de linha. Temos o Labs, que é o comando para dar o título a esse gráfico. E temos a escala que era para ver onde cada um vai ficar, se é no eixo X ou no eixo Y. E temos também o Trimmer, que é para dar o visual geral do gráfico. Então, primeiro de tudo, a gente vai importar a tabela de dados do Excel. A gente vai aqui em importar dataset, vai em From Excel e vai dar um clique em Browse, que ele vai carregar. Aí a gente vai na pasta, a gente vai em área de trabalho, procura em área de trabalho, a gente vai descer e vai procurar a parte onde está os dados do Excel. A gente vai aqui em estatísticas, vai na pasta em que está o meu nome,
vai selecionar e vai dar Open nela. Beleza, já colocado aqui, já selecionado, ele vai estar carregando. Carregou e que ele vai me dar uma tabela, vai dar a tabela toda que foi importada de lá. A gente vai colocar aqui em Import e a tabela vai aparecer diretamente aqui no R. Tá, feito isso, a tabela já aqui, a gente já tem aqui alguns comandos. O gráfico 1 de espécie. O primeiro está aqui, o documento que eu tirei lá da tabela de gráficos. Aí aqui a gente vai fazer o comando. Aqui é o comando, é o Caio. Temos uma setinha apontada para o documento. E esse aqui é o prompt de comando para fazer o primeiro gráfico de espécie e produtividade. Como eu disse, a gente vai em ggplot, pega o nome do arquivo que vai estar apresentado na tabela. Aí a gente usa o comando AES, que é para mapear esse dado estético. E a gente coloca no eixo X, que vai ficar do gráfico, as espécies. E no eixo Y, a produtividade das espécies por quilogramas por hectare. Então a gente vai fazer este prompt de comando. Depois a gente vai em geom, que é para dar a identificação desse gráfico. Depois a gente vai em escala, que é em escala contínua, que vai dar as cores e o eixo do gráfico. E o título, tem que dar um título para o gráfico, a gente colocou produtividade e espécie. E o treme, que vai dar o visual do gráfico. A gente vai pegar desde o Libra de ggplot 2 e vai até o último comando do treme, até o último parêntese do final desse comando. A gente vai apertar em Run, que vai dar a origem ao gráfico. A gente apertou nele e vai automaticamente aparecer o gráfico aqui, o gráfico de produtividade de espécie. Então vejam que está feito o gráfico de produtividade de espécie. Feito isso, a gente vai agora para o segundo gráfico. O segundo gráfico vai ser de altura e produtividade. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui no primeiro gráfico. Vai usar o Libra e ggplot2, vai pegar o comando, o documento e o comando dessa atividade e vai fazer no ggplot. Vai pegar também um documento, o AES vai ser x vai ser igual à altura em centímetro e o y vai ser a produtividade por hectare. Se você quiser colorir esse gráfico, você vai ter o comando do color igual espécie. Então você vai colorir o seu gráfico. Aí a gente vai ter o show point, como eu já disse, para dar a forma do gráfico, o lápis para dar o título, que é altura versus produtividade, e o treme. Como eu já havia dito, a gente vai selecionar de novo o comando e vai apertar em Run. É que vai gerar outro gráfico aqui. Como vocês estão vendo aqui, outro gráfico gerado aqui. Então vejam aqui que as espécies estão aqui, cada uma com uma cor, cada uma identificada neste gráfico aqui. Muito bem, já terminado esses dois gráficos aqui, o primeiro gráfico de espécie e produtividade. Aqui temos o gráfico de produtividade de espécies e temos aqui o segundo gráfico de altura e produtividade. Terminado esses dois gráficos, vou propor aqui um gráfico. Eu quis fazer um gráfico de barras, então eu peguei aqui o meu arquivo, o gráfico proposto, que foi o gráfico de barras. Deixa eu até mudar aqui, de barras, beleza. Aí eu peguei o meu arquivo, esse meu arquivo aqui que está com esta tabela, como eu já havia mostrado, e vou dar o comando. Coloquei o comando aqui do meu documento, e o comando aqui que está em verde, o ggplot com o documento que eu peguei, o AES, que a gente vai colocar no eixo X as espécies e no eixo Y o peso em gramas dessas espécies. É o geom, que vai dar a identificação do gráfico, e a escala contínua deste gráfico.
e o título que é espécie e peso. Então a gente vai pegar e selecionar este comando aqui. Selecionei este comando, a gente vai apertar em Run. Apertou em Run, vai dar o gráfico de espécie e peso. Então você vê aqui a formação deste gráfico de barras de espécie e de peso delas. Então assim está sendo formado o gráfico de produtividade e espécies, gráfico de altura e produtividade e o gráfico de espécie e pesos. Então, esse aqui são os comandos do R para fazer este gráfico. E então, aqui está o resultado desses comandos aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, está aqui. Muito obrigado a vocês e até mais.